Olá pessoal do sexto ano, vamos então iniciar a nossa disciplina de Geografia, né? E com isso aí nós vamos já introduzir o capítulo 4, no qual vai falar sobre a Terra e o Universo, saber como é essa dinâmica da Terra e trabalhar também toda a questão do Universo, puxando para a Terra os seus movimentos e os seus corpos celestes que faz essa composição de todo o Universo. Certo? Então, para iniciarmos aqui, nós temos o que é o universo, né? Chama-se de universo o conjunto de tudo que existe no espaço, ou seja, o espaço é o que está além do planeta Terra. Temos aqui todo o sistema solar, e nesse sistema solar não fica apenas os oito planetas e a estrela maior que é o Sol, e sim outros tipos de corpos celestes, como asteroides, cometas, entre outros, certo? Faz parte do universo as galáxias, né, no qual a nossa galáxia chamada Via Láctea, as estrelas, que a nossa principal está aqui, o Sol, certo? Os satélites naturais, principalmente o nosso, que é a Lua, né, que a Terra possui esse satélite natural, assim como as nebulosas, os asteroides, os cometas, gases e poeira. Tudo isso aí faz essa composição no qual nós vivemos, no qual nós moramos, que é o chamado universo. Certo? Vamos lá então, né? Primeiro aí vamos saber o que são astros luminosos. Os astros luminosos são todos os tipos de astros que refletem luz, ou seja, são no caso as estrelas, né, que possuem luz própria, e a nossa estrela principal aqui, que é o Sol. Lembrando que o sistema solar, né, nosso, que é a Via Láctea, tem apenas uma estrela e ela é chamada de Sol, que vai iluminar, e através dessa iluminação, radiação, vai fazer com que nós tenhamos vida aqui na Terra, tá? Seguindo aí, nós temos o nosso sistema solar, né? Como nós podemos ver aqui o Sol, no qual ele se encontra no centro, e a partir daí nós temos os 8 planetas que fazem parte desse sistema solar, ok? Vocês podem ir acompanhando pelo livro, né? Todo o livro aí de vocês e nós temos o esquema aí de toda essa conjuntura que está nesse slide. O que é que nós temos aqui no sistema solar, né? O Sol, como já foi dito, né, que ele é o centro do universo, e os 8 planetas aí que compõem o sistema solar. Lembrando aí também que cada planeta, ele possui uma órbita. E o que é uma órbita? Órbita é esse caminho que cada planeta conduz, né, cada planeta faz em volta do Sol. Quanto mais próximo ao Sol está esse planeta, a menor será a volta que ele fará e mais quente também será esse planeta. Como é o caso aqui da Terra, é o terceiro planeta do sistema solar e ele também vai possuir uma órbita, esse caminho aqui, certo? E o último planeta aqui, que é o Netuno, ele também vai possuir essa órbita, porém a volta que ele vai dar em torno do Sol vai demorar alguns anos com relação aqui à Terra, que é apenas um ano. Certo? Enquanto isso aqui, nós temos a diferenciação entre os dois tipos de planetas. O nosso sistema solar vai ser composto aí por 8 planetas. Desses 8 aí, os 4 primeiros vão ser os planetas rochosos e os 4 últimos aqui vão ser chamados planetas gasosos, tá? E como é que a gente pode classificar esse planeta? De que forma? Através do chamado cinturão de asteroides, que é um conjunto de rochas que está lá no universo, também em órbita, e esse grande conjunto aí vai fazer essa classificação e essa separação entre os 4 planetas chamados rochosos, que possuem uma superfície totalmente rochosa, e os 4 últimos planetas chamados planeta gasoso, tá? Cinturão de asteroide, tá aqui, ó, ele vai fazer essa classificação. Vamos lá saber um pouco mais sobre esses 4 planetas, então, quem são eles, né? E um pouco mais sobre essas classificações aqui. Planetas rochosos são planetas pequenos, tá? São os 4 primeiros planetas aí. Nós temos ele, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses 4 planetas, eles possuem também tamanhos diferenciados, mas eles têm como principal característica a sua forma rochosa na sua superfície. São chamados também de planetas quentes. Por quê? Porque são os 4 planetas que estão mais próximos ao Sol, tá? Então, superfície sólida, basicamente formada por rochas, e são considerados planetas pequenos ou planetas rochosos, certo? Nos 4 últimos aqui, nós temos os planetas gasosos, que são os planetas maiores. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
tá? Por que gasosos? Porque toda a conjuntura desses planetas aqui tem a forma de gases, não possui uma superfície rochosa igual à Terra, ou seja, se um dia o homem conseguir chegar nessas regiões aí, ele não vai ter uma sustentação, já que essas bases desses planetas aqui é praticamente feito de poeira galáxia, de gelo ou mesmo de gases, tá? Ou seja, planetas gasosos são planetas que não possuem uma conjuntura, um certo tipo de sustentação nas suas bases. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrado aí devido aos deuses romanos, que naquela época, né, de Galileu, ele classificou também esses aí, tá? Então, os asteroides são rochas que possuem órbita em torno do Sol. Essas grandes rochas aí, elas vão possuir tamanhos diferenciados. Algumas imensas, outras pequenas, certo? Os asteroides são classificados assim quando eles estão girando em torno aí do Sol, tá? Mas eles podem sair da sua órbita e podem chocar com os planetas, podem chocar aí com alguns satélites naturais, como é o caso da Lua, tá? Então, eles podem ser tanto pequeno, né, como grande, assim como os planetas anões. Os asteroides, eles vão possuir outros nomes, tá? Quando o asteroide ele entra na superfície terrestre, automaticamente ele vai entrar em combustão. Quando ele entra em combustão, ele recebe o nome de meteoro. É aquela estrela cadente que a gente costuma ver no céu estrelado, que possui pouca iluminação. Então, quando aquele asteroide corta a atmosfera da Terra, automaticamente ele vai entrar em combustão, ele vai pegar fogo e vai aí aparecer um flash de luz, um raio de luz. Aquele raio de luz automaticamente é chamado, né, por estrela cadente, mas não é nada mais nada menos do que um grande fragmento de rocha estelar, né, que vai cair na superfície terrestre. Quando esse pedaço de rocha consegue chegar por inteiro ou algum pedaço, ele é chamado de meteorito. Então, meteorito é o asteroide quando entra na Terra, entra em combustão e ainda sobra um pedaço, tá? Possivelmente, esse meteorito, se ele for em pequena quantidade ou então em pequeno tamanho, ele vai se fragmentar e não vai sobrar nenhuma partícula para entrar na Terra, na superfície terrestre. Mas, quando esse meteoro, ele possui uma grande quantidade, né, de massa sólida, ele pode chegar até uma simples bolinha de gude, como mostra essa imagem aqui. Tá? Então vai depender do tamanho do asteroide. Se for um asteroide pequeno, quando ele vai entrar na atmosfera da Terra, ele vai se fragmentar. Se for um pouco maior, ao se fragmentar, ele vai, né, se quebrar em várias partículas. Com isso aí, desenvolver o chamado meteorito, que é o asteroide em sua forma minúscula, caindo na superfície da Terra. Tá? E também nós temos o chamado cometas, né, que são um pouco diferentes aí dos asteroides. Por quê? Porque os cometas ele possuem duas partes. Ele vai possuir a sua cauda, tá? Que é formada principalmente de cristais de gelo, e o seu núcleo, que é um núcleo rochoso. Eles também possuem uma órbita que gira em torno do céu. Aqui nós estamos vendo os principais cometas que orbitam em torno do Sol e passam aí pela Terra, como por exemplo aqui o cometa Halley, que passou próximo à Terra em 1986 e vai passar possivelmente daqui a aproximadamente uns 20 ou 30 anos novamente, tá? Mas esses são os principais cometas. O que vai diferenciar, né, é praticamente a sua conjuntura. E lembrando que a sua cauda ela está em sentido oposto ao Sol. Lembrando que a cauda é toda feita de cristais de gelo e o seu núcleo aí é um núcleo totalmente rochoso, tá? Com isso aí, nós temos também as fases da Lua, né? A Lua, a gente sabe que é o satélite natural da Terra e ela vai possuir aí algumas fases. Por que ela vai possuir algumas fases? Porque a Lua, assim como a Terra, ela vai girar em torno da própria Terra, tá? Assim como a Terra gira em torno do Sol, a Lua vai também girar em torno da Terra. Esse giro vai fazer com que a Lua ela apresente iluminação diferenciada. Então, nós temos aí as 4 fases da Lua, né? Como a gente pode ver nesse slide. E as fases da Lua é aproximadamente 7 dias, tá? Ou seja, a cada 7 dias nós temos uma diferenciação aqui no formato que nós podemos ver a Lua no universo. Quais são esses 4 tipos, né? Nós temos quarto crescente, né? Nós temos a Lua cheia, que é a parte mais iluminada da Lua, quando o Sol reflete toda a luminosidade, fazendo com que ela fique toda clara.
Nós temos o quarto minguante e o quarto crescente fica apenas na metade da lua, refletindo a luz do sol, tá? E a lua nova, né, que é aquela lua toda escura, fica só um flashzinho de luz em volta aqui da lua, devido que o sol vai estar totalmente na sua frente, empatando aqui que nós da Terra visualizamos toda a lua. Então essas são as 4 fases da lua, né, que vai demorar praticamente 7 dias a sua troca, tá? Com isso aí também nós vamos ter os movimentos da Terra. Lembrando aí que a Terra possui 2 principais movimentos, né? O movimento de rotação e o movimento aí de translação. Vamos lá falar um pouco sobre ele aqui. Primeiro é chamado de movimento de rotação. Lembrando aqui que a Terra ela está no sentido perpendicular, né? Vocês podem perceber que a Terra ela não é em pezinha, né? Ela fica um pouco inclinada, ou seja, no sentido perpendicular, formando um ângulo aqui, né, de mais ou menos 25 graus. Com isso aí vai fazer com que a Terra, em alguns lugares, possua grande quantidade de raios solares e alguns locais poucas quantidades de raios solares, né? A Terra ela vai possuir um giro do sentido oeste para o leste, fazendo com que a região leste amanheça ou fique clara primeiro do que a região oeste. Esse giro que a Terra vai dar aqui, ele vai demorar aproximadamente um dia, tá? 24 horas. Esse giro aí é chamado de rotação e ela vai girar no seu próprio eixo, tá? Então, quais são as principais consequências desse giro aqui? As principais consequências são a diferença do dia e da noite e também a diferença nas horas. Vamos ter horas diferenciadas, as horas aqui nessa região que são horas noite e as horas nessa região aqui que são horas claras e assim sucessivamente. Então nós temos as principais consequências que é as horas, né, e também a aparição dos dias e da noite, tá? Esse é o movimento de rotação, que é quando a Terra gira em seu próprio eixo. Mas enquanto a Terra gira em seu próprio eixo, né, ela também está girando em torno do Sol, já que ela possui uma órbita aí. E esse giro, né, essa volta que a Terra vai dar em torno do Sol, é chamado aí de translação, tá? Quais são então as principais consequências nesse giro? Esse giro aí, né, ou essa volta que a Terra vai dar em torno do Sol, vai fazer com que haja e apareça as 4 estações do ano. Em alguns lugares, essas estações do ano vão ser bem definidas, em outros locais aí elas não vão ser definidas. Vai depender aí do local que está, que a pessoa vai estar, ou do local aí que vai estar localizado a linha do Equador, certo? Então, o que é que nós temos aqui, né? Nós temos os equinócios, né? E nós temos os solstícios. E o que são isso aí? Primeiro, solstício seria, no caso aí, a diferenciação entre o período de inverno e o período do verão. Quando a Terra ela está um pouco mais próxima ao Sol, né, dá-se o nome de solstício de verão. Quando a Terra está um pouco mais distante do Sol, dá-se o nome de solstício de inverno. Aparecendo na região sul, no sul vai ser inverno, automaticamente no norte vai ser verão, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Se no sul for verão, no norte será inverno. Sempre vai ser trocado aí a estação do ano. Quais são também as principais características do solstício de inverno? Quando é solstício de inverno, os dias eles ficam um pouco menores, ou seja, as noites elas ficam mais prolongadas. A gente não percebe isso aqui no Nordeste, devido a nossa proximidade com a linha do Equador e a radiação que o Sol vai nos trazer. Mas nas regiões abaixo do Equador, como é o caso da região sul, região sudeste, quando chega o período do inverno, vai anoitecer um pouco mais cedo, ou seja, lá para as 5, 6 horas da tarde começa a anoitecer. Quando é verão, nessas regiões entre o sul e o sudeste, que é um pouco abaixo do Equador, só vai começar a escurecer, né, no período do verão, lá para as 8 horas da noite. Ou seja, o solstício de verão é a época do ano no qual há uma maior iluminação da Terra. E o solstício de inverno é quando há uma menor iluminação na Terra.
certo? Em alguns pontos da Terra. Já o equinócio é uma equiparação, ou seja, é uma igualdade tanto dos dias como da noite, ou seja, vai ser 12 horas de sol, 12 horas de noite. A mesma coisa acontece aqui, 12 horas de sol e 12 horas de noite. Lembrando que regiões próximas à linha do Equador não vai ter essa diferenciação, não vai perceber essa diferenciação devido à grande quantidade de raios solares que a gente recebe diariamente, tá? Mas regiões distantes da linha do Equador, como é o caso aqui dos Estados Unidos, Europa, região sul do Brasil, vai perceber sim essa grande diferenciação, tá? Então, a translação, quais são as suas principais consequências aí? O aparecimento das estações do ano, né? É a principal consequência aí desse movimento chamado de translação. Com isso aí também, né, nós temos o ano bissexto. E o que é o ano bissexto? É quando no calendário, no mês de fevereiro, aparece um dia a mais. Por que aparece um dia a mais? Voltando lá no movimento de translação, nós podemos ver que o movimento de translação ele possui um período de 365 dias mais 6 horas, ou seja, não são apenas 365 dias, tem também essas 6 horas. A cada 4 anos aí, essas 6 horas, elas são somadas. Se você somar 6 vezes 4, vai dar 24, ou seja, um ano a mais. A cada 4 anos aí, nós vamos ter essas 6 horas multiplicadas. E com isso aí, nós vamos ter um dia a mais no mês de fevereiro, que é o mês que possui menos dia. Tá? Lembrando aí também que todo ano bissexto é um ano de Olimpíadas, ou seja, de 4 em 4 anos vai ter uma Olimpíada. Menos esse ano, né, devido ao coronavírus que está ameaçando aí todo o planeta, tá? Mas de 4 em 4 anos, nós temos aí um dia a mais em fevereiro e é ano também de Olimpíadas, tá? Então, nós temos aí as camadas externas da Terra, né? O que são as camadas externas da Terra? São as camadas no qual vai possibilitar uma vida, tanto marinha como terrestre, como uma vida aérea, como é o caso dos pássaros. Nós temos aí 4 camadas que vai fazer parte da Terra em sua totalidade aí após superfície. Nós vamos ter aqui a chamada litosfera. E o que é a litosfera? Litosfera é a camada da Terra no qual vai ser constituída de rochas. Ou seja, toda a camada sólida que nós pisamos é chamado aqui de litosfera. A camada de água, que é chamada hidrosfera, toda a camada líquida aí, não só o oceano, mas também os lagos, os rios, é chamado de hidrosfera. Nós temos a atmosfera, que é toda a camada gasosa que envolve o planeta Terra, né? Essa camada azul que nós vemos acima das nossas cabeças é chamada de atmosfera, que é a camada gasosa que nos protege aí dos raios solares, nos protege aí da queda de asteroides. E também nós temos a biosfera, que é o quê? A junção dessas 3 principais. Atmosfera, hidrosfera e litosfera vai fazer com que haja a vida na Terra. Biosfera é a camada viva que existe na Terra. Então, essa biosfera ela vai estar tanto presente na litosfera, tanto na hidrosfera e também na atmosfera, tá? Então, nós temos aí as principais camadas externas da Terra. Se nós temos as camadas externas, nós também vamos ter as camadas internas da Terra, né? Que são 3 posteriormente, tá? Nós temos aí a crosta, que é essa camada mais fina da Terra, que possui aproximadamente aí 100 km de espessura, tá? Nós temos aí também essa camada maior, que é chamada de manto. Esse manto aqui vai ser todo revestido pelo magma, próximo à litosfera ou próximo a essa crosta aqui, vai ser uma camada mais sólida e próxima ao núcleo, esse manto aqui vai ter uma composição um pouco mais densa, um pouco mais líquida, tá? E também nós temos o núcleo. O núcleo aí ele vai ser composto principalmente de ferro e níquel e ele pode chegar aproximadamente aí a mais de 5.000 graus Celsius. Lembrando aí que o núcleo é a parte mais quente que há na Terra. E esse núcleo aí ele vai ser classificado entre núcleo externo
e núcleo interno. O núcleo externo é um núcleo mais denso, é um núcleo aí um pouco mais, é o núcleo no qual vai aquecer toda essa região do manto, fazendo com que haja essa movimentação aqui do magma. E o núcleo interno é um núcleo mais sólido e é bastante quente e posteriormente impossível os seres humanos chegar nessa região aqui. Lembrando que os seres humanos ele ainda não conseguiram ultrapassar essa região aqui chamada crosta terrestre. Por que não? Porque a cada quilômetro que você cava, aliás, a cada metro que você cava em direção ao núcleo da Terra, aquece 1 grau a mais, certo? Então fica impossível para os seres humanos chegar até nessa região aqui, certo? Pronto. E lembrando que da crosta até o manto, né, possui aí mais de 100 quilômetros de distância e nenhum ser humano ainda chegou nessa região que é o manto devido à grande quantidade de calor. Lembrando também que toda vez que você cava, né, você entra na direção no interior da Terra, aumenta 1 grau a cada metro, tá? Então, pessoal, é isso aí, né? Nós temos esse grande resumo do capítulo 4. Lembrando aí que entre o período do início do capítulo até o final do capítulo, existem algumas atividades aí que são atividades que nós fazemos em sala. E no final do capítulo aí tem a atividade do capítulo final, que vocês vão ter que resolver aí. Qualquer dúvida, né? Vocês podem entrar aí em contato, tá?